chegar até aqui. Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Sydney, Austrália, há 14 anos. A convidada desse episódio é natural de Florianópolis, instigadora de reflexões sobre consumismo, conexão, autoconhecimento, entre tantas outras coisas, e uma eterna viajante, Ana Xavier. Mas, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Ana no saguão do aeroporto? Olá, mulherada. Bárbara, obrigada pelo convite. Estou lisonjeada de fazer parte aqui do teu podcast, né, levando inspiração aí a mulheres e mulheres imigrantes. Meu Deus, quem é a Ana no salão do aeroporto? A Ana é uma mulher exploradora, criativa, corajosa, que busca conhecer pessoas, mas acima de tudo viver novas experiências e histórias. Então, acho que é isso que me move, conhecer lugares e conhecer pessoas e criar novas memórias sempre. Nossa, que bela introdução, já ótimo para a gente começar assim. E já vamos logo então para a primeira pergunta: o que foi que te levou a sair do Brasil? Meu Deus, o que me levou a sair de Floripa? Na verdade, eu sempre, desde pequenininha quis viajar, né? Então, uma das minhas boas memórias de infância foi os momentos que eu passei com a minha avó e ela pegava o mapa mundi e me fazia decorar a geografia, né? Dos países, os nomes dos países, as capitais, e aquilo ali me instigou. Eu lembro também, tive uma coleção de moedas de todos os lugares do mundo. Então, assim, essa curiosidade sobre os lugares, sobre o mundo, sempre teve presente. Só que a gente cresce para estudar, trabalhar, fazer carreira, às vezes namorar, casar, ter filho, mas eu não sentia que, na verdade, que essa era eu, assim, isso não era o que eu queria viver. Eu queria coisas diferentes. Então eu sempre soube que eu queria viajar. E aí entrei na faculdade, comecei a trilhar esse caminho, né, que Aquele imposto pra gente já? Exatamente, o caminho que a sociedade diz que é certo, digamos assim, entre aspas, né, e é o que a gente tem que fazer, é o socialmente aceito. Então fiz 5 anos de direito, odiando os 5 anos. E como é que você terminou uma faculdade que você odiava? Mulher, então, eu terminei porque eu sou capricórnio, eu sou persistente pra caramba, então assim, não tinha, ali naquele momento, parece que a Ana antiga ainda não tinha descoberto totalmente essa Ana de hoje, assim, essa Ana de hoje, ela luta pra não ser levada pela maré, tá, então isso é um dos meus objetivos, assim, de vida, é não fazer as coisas porque as pessoas acham certo, ou porque a sociedade impõe, só que essas Anas ainda não se conheciam, e então eu falei, não, vou acabar isso aqui, porque eu não tinha na minha cabeça, assim, muitas alternativas, né, eu tinha que acabar o que eu comecei, então eu acabei, na verdade no último ano eu gostei, tá, foram 4 anos de ódio, daí no último ano que eu pude só estudar direito penal, fazer minha monografia sobre o tema lá que eu escolhi, então eu tive um pouco mais de prazer naquele processo, e aí eu falei, bom, agora eu vou embora, agora eu vou viajar, só que aí tava todo mundo fazendo o cursinho da ordem, e eu falei, eu vou entrar nessa onda aqui, já que tá todo mundo fazendo, porque não fazia sentido eu ir viajar e depois voltar. Eu acho que o universo é tão sábio, ele sabe exatamente o que faz, coloca a gente num caminho tão certo que, pelo menos, eu acabei tudo, assim, né? Se eu tivesse ido viajar, eu acho que na minha cabeça teria ficado alguma coisa pendente. E eu não queria deixar nada pendente. Eu queria encerrar o ciclo, é mais ou menos isso aí. Eu cheguei a fazer estágio durante a faculdade, tudo, tal. E assim, então eu fiz muitas das coisas que era ali, né, que tava pra botar no papel. Então eu tava tentando, não é que eu não tava tentando, mas eu não me encaixava, eu sabia que não era aquilo. Então eu acabei o cursinho da ordem, passei na ordem, graças a Deus foi de primeira, que foi pra acelerar esse processo aí. Ainda bem, né? Já tchau e bênção, obrigada. Isso, tipo, tá aqui. Aí quando eu olhei, assim, eu falei, bom, agora eu fiz tudo. Era meio que assim, tudo que, digamos, era esperado de mim.
Sendo que, na verdade, assim, a minha família nem era, assim, tanto... Não tinha tanta pressão, né? Eu acredito, assim, que tem muita gente que tá ouvindo e muita gente por aí que sofre ainda muito mais pressão, né? Do que foi o meu caso. Mas eu acho que a pressão também vinha de mim. E aí, quando eu olhei e falei, não, agora deu. Agora eu fiz tudo. Agora eu tô livre. Agora eu vou. E aí eu escolhi, na verdade, ir pra Londres, porque era o único lugar do mundo que eu tinha alguém conhecido. Então, eu tinha um amigo meu lá, assim, um conhecido, na verdade. E eu falei, bom, se eu vou me mudar e vou deixar as coisas acontecerem, pelo menos eu vou ter o respaldo de ter alguém por perto. E aí eu fui pra Londres e aí eu nunca mais voltei do Brasil. Isso faz 15 anos já. Faz. Mas Londres não é a cidade que você escolheu Não é? para ser, né, para chamar de casa. Então, Isso é como que verdade. foi escolher o país e a cidade que realmente você se mudou e que você se encontra agora? Então, gente, às vezes a gente escolhe, às vezes os lugares e o universo escolhe pra gente. Então foi, na verdade, eu acho que não é que eu escolhi a Austrália me escolheu, né? Então, eu cheguei em Londres e eu conheci um mineiro. E aí eu comecei a namorar esse mineiro e a tia dele trabalhava na época na China com importação e exportação. E nessa época, foi 2005 isso, a Austrália, ela estava num momento, assim, meio que o Canadá recém passou, assim, que era tava muito aberto para imigrantes, né? Tava precisando de gente, precisando de mão de obra. E ela, como estava na China e era uma mulher muito visionária, ela estava anos-luz à frente. Ela, olha só, 2005, trabalhando com importação e exportação na China. E ela virou pra gente e falou, vai pra Austrália, vão pra Austrália vocês dois, porque a Austrália tá dando residência muito fácil, a Austrália tá precisando de mão de obra, e é um ótimo momento para emigrar. E aí, assim, resumindo essa história um pouco, o namoro não vingou, tá? O cara não prestava, mas a ideia dele foi excelente. A males que vem para bem, obrigada. A gente tira a lição, E né? tudo tem um lado positivo. Às vezes as pessoas entram na nossa vida só para mudar o curso da nossa vida completamente, né? E ele eu vejo assim que foi muito isso, porque o que é engraçado é que a Austrália, eu sempre tive essa sede de viajar, e claro, lá no começo eu tinha assim o meu top 3, top 5, os lugares que eu queria visitar, mas eu nunca tive um lugar que eu não quisesse conhecer. Mas eu falava, eu nunca vou conseguir ir para a Austrália, porque eu tinha medo de avião. Então eu falava, Mordeu tanto essa foi, língua. cuspi tanto pra cima, não cuspam pra cima que cai na cara. Porque eu falava mesmo, a Austrália vai ser o único lugar que eu não vou conseguir ir, porque o medo de avião, eu pensava, eu nunca vou conseguir chegar lá. Gente, imagina, né? Hoje pode me colocar no avião de lá pra cá, quantas vezes, gente, eu já fiz esse trajeto. Mas, então, o que aconteceu? O namoro acabou e eu olhei, eu me encontrei, então, lá em Londres, meio perdida, assim, porque eu olhava e falava, bom, quais são minhas opções? Na verdade, ficar em Londres não era mais uma opção para mim. Voltar para o Brasil não era uma opção também. Eu olhava e falava, eu não tenho, eu quero mais. Eu não quero o Brasil agora, eu não quero ir lá trabalhar, fazer carreira, eu quero mais. Eu quero o que eu sempre sonhei, quero explorar. E aí eu olhei e falei, cara, eu vou para a Austrália. E aí eu acertei tudo e vim para cá. E fez agora, dia 13 de outubro, 14 anos. Nossa, e de pensar, né, que era o único da lista que Era o não único lugar. tão longe. Era o único lugar que eu olhava e falava assim, gente, tá do outro lado, né? Então, não vou conseguir chegar lá, assim, eu pensava. E, nossa, não só cheguei como, né, chamo de casa, enfim, dupla cidadania, então me sinto muito... 1/3 da minha vida já foi vivido aqui. Então, se for colocar no papel, assim, a matemática, 1/3 já foi vivido aqui. Então, nunca diga nunca, né? Talvez seja essa aí a lição também. Grandes lições, na verdade, já, né? De tirar também o lado positivo e o aprendizado, na verdade, de cada situação, porque de um namoro que não vingou, mas teve aquela única, né? Aquela uma coisa que foi o que te trouxe até aqui e que traz, né? Bastante daqueles questionamentos pra gente que a gente fica sempre, né? Do e se? Ah, mas e se eu tivesse feito isso? Ó, e se eu não tivesse ido para Londres? Ou e se eu tivesse deixado para fazer o OAB depois? Bom,
E se, né? Sim, Então a gente tem que viver o agora e tirar os aprendizados que a gente consegue de cada que situação. sempre tem, né? Sempre tem. Nossa, sempre. Ainda bem que tem. E falando em lições, consegue pensar em algum desafio por você ser mulher, ou imigrante, ou os dois, tanto em Sydney ou, né, nos seus 90 e tantos países visitados? Então, bom, ser mulher e ser imigrante, né? Vamos colocar então ali, vamos de repente separar isso assim. Eu acho que assim, de imigrante, nossa, tiveram vários desafios, né? A língua, principalmente, a diferença de cultura, né? A Austrália é muito diferente do Brasil. Eu lembro, bom, eu tô aqui há 14 anos, mas eu tive um episódio, né? Assim, digamos, eu acho que pode ser chamado de racismo, assim, que uma vez eu estava trabalhando, eu fui bartender aqui quando eu cheguei, trabalhando então no bar por 2 anos e meio, né, num lugar assim bem era o bar mais famosinho assim aqui da onde eu moro, eu moro em Manly, em Sydney, e aí veio uma senhorinha, eu tava falando com a minha amiga no banheiro, então não é que eu tava assim ali no bar, no meu Tipo, trabalhando naquele momento. não estava trabalhando, eu estava dentro do banheiro falando com a minha amiga, também, né, funcionária na época do bar, e a gente estava falando em português, porque nossa língua. Tá no No banheiro. banheiro, não tá. E aí ela reclamou, a senhora reclamou e falou: vocês estão falando português, vocês vêm para cá, estão falando português, se não é para falar a língua, volta para onde da onde vocês vieram e tal. E foi assim o único episódio que eu lembro assim eu acho que é racismo puro, né? Foi um preconceito puro ali. E aí tem essa frase que vira e mexe a gente vê nas redes sociais, né? Que quando alguém te fala isso, ou quando você se sente mal, talvez, ou não tá falando uma língua corretamente, que não é a sua, ou tá se sentindo, de repente, meio com vergonha por causa do sotaque, ou alguma coisa assim, ou falou alguma palavra de errado, ou tá com medo de tentar falar. Quantas línguas a gente fala, né? Aquela senhorinha, de repente, ela fala inglês desde que ela nasceu. Eu falo duas. Mas ela só fala inglês. Tô aqui tentando me comunicar em uma outra língua, então, assim, na verdade, tipo, não me abalou, assim, como talvez pode abalar algumas outras pessoas. Eu olhei e falei, gente, que pessoa limitada, né? Foi o que eu pensei, que pessoa limitada. Até porque eles precisavam e precisam ainda da gente aqui. E no fim, quem não é imigrante, né? Quem que... Ela também no caso, porque... Exato, a Austrália é formada, né, à base de imigrantes. Ela pode ter nascido aqui, mas os pais ou os avós dela vieram de algum outro lugar, provavelmente de língua inglesa, mas não deixa de ser Só imigrante. quem poderia falar aquilo ali para mim seria um aborígene. E aí eu ia olhar e falar, cara, tu tá aqui, a terra é tua. Então, assim, mas eu acho que é isso, às vezes, como imigrante, às vezes a gente se pergunta, porque a gente se submete a trabalhos que talvez na nossa casa, assim, né, no nosso país de origem, a gente não faria. Então, limpei muito banheiro aqui na Austrália, fiz muita faxina, cuidei de algumas crianças, e como é engraçado, assim, isso por si só, né, esses trabalhos são desafios, né? São coisas que você nunca fez antes e que lá no Brasil, no conforto da sua casa, nos privilégios que muitos de nós temos, a gente não pensa, nem cogitaria pensar em trabalhar, por exemplo, fazendo uma faxina. Às vezes não é uma coisa que faz parte da realidade de todos nós, né? E aí você vem para o outro lado do mundo para fazer isso e se encontra feliz fazendo isso, é isso que te sustenta, e aí você coloca tudo em perspectiva. Não só faxina, mas também eu fui garçonete, né? Então fui bartender e tal. E aí tu olha e isso coloca a tua vida assim em perspectiva, né? Como é bom tu poder ter essa experiência para se colocar no lugar do outro, né? Então aquela pessoa que tá ali te servindo, sabe? Às vezes vai ao almoço de domingo com a família lá no Brasil, né? E aquela pessoa que tá ali não aproveitando o domingo dela, trabalhando no domingo, te servindo. Então eu acho que uma das coisas positivas, eu sei que tu perguntou ali de desafio e tal,
Mas eu vou trazer esse lado positivo da gente conseguir fazer coisas, trabalhar, né, exercer funções que a gente nunca imaginou, mas que nos ensinam tanto. E o desafio que é aprendê-las, né, também, fazê-las, no caso, né? Nossa, total. E eu não consegui ser garçonete, tentei, só me dei certo no bartender porque eu não conseguia carregar os benditos 3 pratos É. de uma vez, ou 2, né, na verdade 2 em uma mão e um no outro. Não conseguia, foi um desastre, foi um grande desafio que eu falei: "Esse eu não quero, próximo". Então, às vezes, a gente subestima uma profissão, a gente não faz ideia do que aquilo ali envolve, do que aquele trabalho envolve, né, o que a pessoa precisa realmente enfrentar dentro daquele trabalho que ela está exercendo. Eu acho que só fazendo, só tentando fazer, para a gente entender. E aí é que eu acho que ser imigrante, essas situações que, sendo imigrante, né, a gente é obrigado a enfrentar, que nos traz, porque nos coloca, fica muito fácil ter empatia, fica muito mais fácil ter empatia pelo outro, Nossa, quando total. daí tu entende o que aquela pessoa tá passando. E cara, não adianta, e às vezes não adianta imaginar, não adianta tentar, né, imaginar. Eu acho que só vivendo mesmo, e isso é um desafio que imigrar te traz, porque vai com certeza, assim, a grande maioria das pessoas não vai começar com um emprego de escritório. Quando mudar de país, vai começar de baixo, e eu acho muito legal isso. Eu acho muito até importante isso mesmo, sabe? Te traz um senso de humanidade que, vivendo ali na bolha do nosso país, não vai acontecer, aquilo ali não vai acontecer. Grande maioria, por não ter precisado passar por nenhum desse tipo de trabalho manual e físico, né, que demanda muito desse tipo de habilidade, Nossa. as pessoas não valorizam. E, nossa, qual que é a gente, falar um obrigada, um bom dia, um por favor, são coisas tão simples, mas quando você tá do outro lado, sendo a pessoa que tá servindo, quando você recebe um sorriso e um bom dia, como você está hoje? A gente faz isso com a caixa do supermercado, com a pessoa, com o barista fazendo o nosso café, e que, né, aqui, pelo menos, essa é Sim. uma boa diferença, né, de cultura que a gente tem com os australianos, que eles são, né, muito mais amigáveis nesse sentido com as pessoas que prestam esse tipo de serviço, tem um valor Sim. muito maior. Tipo, né, as pessoas desenvolvendo esse tipo de trabalho recebem muito melhor do que receberia no Brasil. Sim, e isso foi uma das coisas também, né, que aí tu olha e fala, gente, aqui, né, bom, eu sou agente de viagem aqui hoje em dia, mas, por exemplo, se eu fosse faxineira ou babysitter, babá ou garçonete, eu ganharia tanto quanto, se não mais. Então, assim, também coloca em perspectiva, né, como esse tipo de profissão no nosso país é desvalorizado, por vezes mal visto, tipo, a pessoa, né, não dá tanto valor, não mal visto, mas o valor realmente não é o valor que deveria ter, assim, tanto em relação a tudo que envolve aquela pessoa tá fazendo aquilo ali, né, mas também no financeiro, né, o valor monetário por si só. Então, e aí tem muita gente, né, que vem, trabalha nessas profissões aqui e se questiona, pô, mas eu vim pra cá aí pra ser babá, eu vim pra cá. Eu estudei tanto no Brasil para ter aquele pedaço de papel. Exatamente. E, gente, sabe o que eu acho engraçado? É que, assim, agora deu a pandemia, né? E aí eu tô sem trabalhar, então, desde abril. E porque, né, trabalhando com turismo, não tem trabalho e tal. E aí eu olhei e falei, gente, eu posso aplicar para trabalhar de novo de garçonete, porque eu amo tanto, eu adoro. Então, assim, não é uma coisa. E aí, como também o paralelo, né? Não é um desafio, de novo, ali, em relação à pergunta ali que tu fez, mas é um paralelo, de novo, que a gente pode traçar. Como no Brasil tu tens que ter um cargo, tu tem que ter né? Imagina, assim, tem que ter esse pedaço de papel, tem que ter um cargo, tem que ter o carro, tem que ter a casa com os móveis planejados. E aqui tu pode se dar o luxo de ser feliz sendo uma garçonete, tu vai conseguir te sustentar e não tem esse peso. O que tu faz? Eu sou barista. O que tu faz? Eu sou babá. E tá tudo bem, mas no Brasil tem uma coisa, um peso, acho, social, assim, as pessoas colocam
sabe? Eu acho que Um uma coisa de status. status, e foi uma coisa que eu sempre odiei, assim, então isso é o bom de ser imigrante num país que assim, ser garçonete, barista, babá, tá tudo bem, eu adoro isso, porque Aliás, adoramos brunch, né? Então, adoramos brunch, e é isso, e aí o desafio de ser mulher, né, e eu acho que daí o que eu posso te responder, Bárbara, é que por vezes não é fácil ser uma mulher viajando sozinha, mas eu acho que é muito mais fácil ser uma mulher viajando sozinha do que as pessoas, e principalmente do que as mulheres podem imaginar. Eu tento ver o lado sempre positivo, então, assim, para mim, é muito, eu vejo, assim, pelos comentários, pelas perguntas, pela curiosidade das pessoas e as ideias que eu troco, principalmente com mulheres, que é muito mais fácil do que elas imaginam. Mas, por vezes, realmente, né, seria mais fácil ser homem. infelizmente, a sociedade, né, Na que a questão da gente segurança, vive, na questão da segurança. mas não é impossível. Não, impossível com certeza não é, senão eu não estaria aí viajando há tantos e tantos e tantos anos, né? A primeira viagem internacional que eu fiz foi com 13 anos de idade, tenho 38, já posso dizer assim que tenho longos caminhos rodados viajando sozinha. E eu vou te dizer, assim, só para linkar lá com o começo do nosso papo, como é que eu consegui chegar na Austrália, né? Porque como é que eu consegui então chegar na Austrália com medo de avião? Eu resolvi então fazer uma coisa que depois virou um hábito, porque como eu queria explorar e ir para qualquer lugar que me mandassem, eu falei, bom, eu não vou conseguir só pegar um avião, fazer a escala ali e ir direto para a Austrália, eu vou parar no meio do caminho. Então não vou, porque não vou ter condições, eu preciso quebrar esses voos longos e vou parar no meio do caminho. E eu resolvi que eu queria ir para a África do Sul. E aí, a África do Sul, lá com seus índice, né, de estupro de mulheres super alto, as pessoas olhavam para mim e falavam, mas tu vai sozinha para a África? Porque a África não é um continente, né? A África é país África para é um todo país. mundo, né? Isso, então a África é um país. Então, nesse contexto, assim, imagina, lá no Brasil, em 2005, 2006, eu falei que eu ia sozinha para a África. Uma mulher, by the way, que vocês não estão vendo e não conhecem a Ana, mas a Ana é uma mulher branca e loira, dos olhos Branca claros, e tá? loira. Então, só para contextualizar aí o a mais do que chamando É. ela de louca. Exatamente. Então, e aí a gente já tem a consciência que realmente, né, a aparência das pessoas influencia também, né? Às vezes para bom, às vezes para ruim. No meu caso, na África, teve realmente eu até posso contar, se vocês quiserem aqui, um episódio que foi um super desafio por ser mulher e acima, assim, né, ainda mais ser mulher, branca e loira. Então, assim, isso realmente came into play, digamos, veio, né, ali a somar no que me aconteceu. Mas, então, para continuar ali, com o negócio de vir para a Austrália, eu parei na África. Então, parei na África, fui para África do Sul e fui para as Ilhas Maurício, e para conseguir chegar na Austrália. E eu lembro disso, eu lembro das pessoas falando, tu é completamente louca, tu vai para um dos países com maior índice de estupro do mundo e tu vai sozinha. E aí começou, né, eu já tinha viajado, eu já tinha ido, nessa altura do campeonato, já tinha ido Índia, Nepal, Sri Lanka, já tinha visto ali, né, já tinha uma certa experiênciazinha, visto como é que era ali um pouco de outras culturas, mas aí eu cheguei para mochilar sozinha na África do Sul e tive uma grande surpresa, que eu olhei e falei, tá bom, as pessoas não sabem disso e elas só vão saber disso se elas saírem dessa bolha que elas estão. Gente, mulheres viajam muito mais que homens. Mulheres viajando sozinhas são a maioria das viajantes. E o tanto de mulher viajando sozinha que eu encontrei na África era muito mais expressivo do que homens viajando sozinhos. Eu nunca imaginaria isso. Isso em 2006, aí eu olhei e falei, peraí, gente, pera só um minuto, somos a maioria, estamos aí viajando por países que a galera lá tá falando que a gente é louca, só que olha aqui, esse monte de mulher sozinha. Então assim, ali eu olhei e falei, pera lá, né, começa a mudar a tua visão. E aí então, para trazer também essa coisa, né, da mulher viajante, é muito interessante, porque em Cape
Cape Town, né, a cidade do Cabo, se vive ainda um apartheid moderno, né? Então, para quem não saiba, o apartheid não acabou, tá? Pelo menos lá eu posso falar do ano que eu fui, 2006. Os bairros, né? Quando o apartheid, entre aspas, acabou lá atrás, as pessoas, os brancos, começaram a se concentrar em subúrbios ao redor do centro da cidade, e eles então não queriam ter mais que se deslocar para o centro da cidade, que ficou em grande parte, na verdade, em sua totalidade, negro, tá? Então, cada bairro ao redor ali do centro desculpa, não é Cape Town, é Joanesburgo. De Joanesburgo, eles têm tudo, é autossuficiente, então eles não precisam ir para o centro da cidade. Então tem todos os lugares de pagar conta, tudo, cada bairro tem o seu, pro privilegiado branco não ter mais que ir, então, para o centro da cidade fazer suas coisas. Ou seja, ficar ali na bolinha deles. Na bolha deles. E aí o centro da cidade é preto, tá? Então as pessoas que estão ali são pretas. E aí o que acontece? Brancos não querem ir para o centro da cidade. Só que no centro dessa cidade tem o maior prédio da África. E a Ana queria ir visitar o maior prédio da África, porque lá em cima tem um observatório. E por que qualquer pessoa não ia querer ir para lá, né? Qualquer viajante. Pois é. Aí, na verdade, as pessoas vão. Agora, como é que elas vão, eu não sei, porque eu comecei quando eu estava lá, então eu estava num hostel, né, num albergue, e comecei a enfrentar um problema de achar alguém para me levar até lá, porque eu tinha que ter um táxi, na época não tinha Uber, não existia, e ninguém queria me levar. Então os motoristas de táxi, homens, não aceitaram me levar. De novo, tipo assim, não vou pro centro da cidade, não vou. Eu arranjei uma senhorinha. Eu tenho a filmagem, eu tenho a filmagem dela, assim. Eu falei, eu vou filmar isso aqui, porque foi uma senhorinha, cabelo branco, taxista, uma mulher, aceitou me levar, porque nada mais é do que claro, tu anda de carro, né, tu tem o tempo todo ficar dentro do carro, no centro da cidade, tu, né, vê uma realidade. Foi a primeira vez que eu vi uma cidade, digamos ali, né, blocos e blocos, sem nenhuma pessoa branca. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi, então, uma cidade com apenas pessoas pretas mesmo. E eu olhei e falei, nossa, aquilo pra mim era uma coisa diferente. Pessoas que até as que não aceitaram me levar, entendeu? Me passaram medo, que eram daquela cidade, assim, homens, né, não querendo me levar, e a senhorinha são duas mulheres dentro do carro. E nós fomos, estacionamos debaixo do prédio, porque tem o estacionamento, entra dentro do elevador, subi até o observatório, vi o que eu tinha que ver, vários outros turistas lá, entramos de volta então assim, as mulheres estão aí, ó, dando show há muito tempo, entende? Apesar dos desafios, porque é sempre, geralmente, assim, a segurança, né? A gente teme pela nossa segurança, porque somos mais fisicamente menos, assim... fortes, né? A gente tem menos força física. Menos força física, não podemos negar, né? Muitas de nós, mas... esse é o desafio de ser mulher viajando. Às vezes o que as pessoas vão te falar, o que as pessoas com as concepções delas vão te dizer que vai te assustar. E eu acho que eu tenho muito, assim, orgulho de não ter escutado, de ter passado isso e passado esse pré-conceito por tantas vezes que passei. Imagina, antes de ir para a África, chegou lá na África, passei também, pois nenhum taxista queria me levar, tive que encontrar uma senhorinha para... Então, assim, por vezes vai ter esse desafio, né, das pessoas baseadas no que elas ouvem ou muito do que elas veem na TV, e aí quando tu chega no lugar e tu vê que é totalmente diferente. Eu sou uma grande entusiasta da gente ir ver com os nossos próprios olhos, porque o que agrada a mim e o que é seguro para mim pode não ser para você, ou que, entendeu, o que você gosta, posso eu não gostar. Então, assim,
tem que ir lá e tem que experienciar, entendeu? É saber filtrar, né? Você escuta, pergunta e filtra o que importa para Sim, você. Ainda fazendo um paralelo exatamente disso com o Brasil, o que muitas pessoas e falam inclusivamente para você sobre o Rio de Janeiro, que até onde eu sei é um dos exatamente. seus lugares preferidos, e falam a mesma coisa. Exatamente, eu tenho uma seguidora, a Eliane, o nome dela, ela nunca foi, ela quer conhecer o Rio de Janeiro, só que ela tem tanto medo do Rio de Janeiro, que ela nunca foi, e ela fala, eu não, uma parte dela quer e uma parte dela não consegue, tipo, não quer, porque de medo. E imagina, gente, eu já perdi as contas de quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu nunca me aconteceu nada no Rio de Janeiro, eu amo, claro, essa é a minha experiência, pode acontecer para outra pessoa e acontece para as outras pessoas, sim, mas é aquilo que tu falou agora há pouco, né? E se? Pode acontecer na nossa cidade local, sem nunca ter saído do Brasil, da sua cidade. Com toda certeza. E assim, você vai viver uma vida baseada no e se, o medo do e se. Então, assim, ó, eu já fui para 92 países, nunca fui assaltada, nunca fui estuprada. E se eu tivesse lá atrás olhado e falado, eu não vou, porque e se eu for estuprada? E se eu for assaltada? Claro, a gente não. O desafio de ser mulher vai ter que estar mais atenta, vai ter que estar mais atenta, vai ter que estar mais esperta, vai ter que ficar mais esperta, vai ter que cuidar do copo, vai ter que ficar de olho no copo na balada quando for, vai ter que negar alguém te comprar um drink, te dar um drink na balada, muita coisa, talvez vai ter que se vestir diferente, vai, sabe? Então assim, vai, mas é o que nem tu falou, impossível não é, e tem muitas de nós fazendo coisas muito incríveis, sabe? Com certeza. É Então, triste pensar nessa pessoa, nessa sua seguidora, de que ela está se privando de uma experiência pelo medo. O medo é bom, né? Que faz a gente ter um pouco mais de cautela em certas experiências e oportunidades que aparecem, mas a gente se privar por completo. É triste pensar isso, e se você morre hoje e você se privou de fazer alguma coisa por medo? Vai com medo. exatamente. Assim, o medo é bom porque ele nos protege, só que se ele nos Paralisa? paralisa, eu estava procurando a palavra, paralisa, aí já não tá te servindo, entendeu? Tá te bloqueando, tá te privando. Mas a Eliane, eu tô trabalhando com ela vai tomar um café sozinha, ela vai se levar para jantar, para se levar para almoçar, gente, eu tô trabalhando com ela para ela ultrapassar isso aí, né? Ultrapassar isso aí e realmente viver tudo que ela quer e pode viver. Com certeza. Bom, e uma última pergunta. Desde que você saiu do Brasil, já há 15 anos se contar Londres, você já voltou para o Brasil, ficou uma temporada lá, foi embora de novo, viajou o mundo até voltar para a Austrália. Você se vê morando permanentemente em algum lugar? Ou você prefere e quer ter essa liberdade dessa mudança? Eu achei que tu ia me perguntar se eu me via morando de novo no Brasil. Não, essa pergunta eu nem faço mais para você, porque, né? Mas, mulher, o pior é que na hora vem o Rio de Janeiro na cabeça e eu penso, toda vez que eu vou pro Rio, eu penso, meu Deus, eu devia vir morar aqui. Então tu diz assim, Você permanentemente, Bárbara. Austrália sendo a sua base para o resto da tua vida, ou qualquer outra, ou Rio de Tá, Janeiro, ou você gosta, tá, principalmente desde desse retorno ao Brasil e viu que não é 100% isso para mim, então ficar uma tá. temporada em cada lugar? Tá. Dona Fátima, minha mãe, me ensinou que nada é para sempre, tá? Então, permanentemente há muito tempo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo, sabe aquelas entrevistas de emprego? Aonde você se vê daqui 5 anos? Odeio! Nunca consegui responder essa pergunta do fundo do coração, porque não me vejo, não sei. Uma grande vontade minha para acontecer meio logo seria pegar um carro, adaptar um carro e morar 1 ano num carro viajando, itinerante. Então, tem uma galera fazendo isso por aí, mandando o carro de continente para o outro e fazendo uma road trip, assim, vivendo no carro. Só que para isso, olha aí o desafio.
desafio de ser mulher, né? Pra isso, eu pensei, pô, eu não tenho parceiro, né? Eu sou solteira. Aí eu pensei, Ana, poxa, tu podia ir sozinha, só que por questão de segurança, eu acho que seria muito barra pesada, realmente, eu ir sozinha. Então, se surgir um parceiro, esse é o tipo de vida que eu gostaria de viver num futuro próximo, assim, curto a médio prazo. Agora, permanentemente, se eu pudesse, assim, escolher realmente, como que é a vida, assim, questão de localidade que eu viveria, eu acho que eu poderia me dividir em 3 lugares. Olha o sonho dela, mas não custa sonhar, né? Nunca, nunca. Nada. E olha, e quem sabe não vira realidade, melhor ainda. Mas, olha, os sonhos que eu já coloquei no papel, já cruzei um a um. Me dividir, eu gostaria de me dividir, tipo, por exemplo, 6 meses no Brasil, alguns meses na Austrália, e Bali, que mora no meu coração, é um lugar que eu espero um dia morar por pelo menos alguns meses. Eu ainda não realizei esse, mas esse também não é tão difícil assim de realizar. Agora, permanentemente voltar, tá bom, agora eu moro no Brasil, assim, não. Eu sei que uma hora vai chegar que minha família vai precisar de mim, como já aconteceu, né? Então, se minha mãe precisar de mim, eu vou voltar, vou ficar lá com ela e tudo. Eu não tenho uma resistência em voltar a morar no Brasil, mas uma coisa que eu não vejo muito acontecendo é trabalhar nos moldes. Quando tu fala assim, ó, morar, sempre paralelo a isso eu penso em trabalho. Porque morar no Brasil não seria o problema. Se, por exemplo, me joga entre Rio de Janeiro e Florianópolis, Tá poxa, feita. entendeu? Não vamos ser hipócritas. O Brasil, na minha humilde opinião, a gente é maravilhoso, sabe? A nossa comida é maravilhosa, a energia, a vibe do nosso povo é maravilhosa. Ninguém faz festa melhor que a gente, sabe? Tem milhões de coisas maravilhosas no Brasil. Só que o dia a dia e o jeito que a cultura brasileira, algumas coisas da cultura brasileira, da sociedade, né? Voltamos lá para o começo. Eu já não aceitei o que era socialmente assim bem visto, né? Lá no Brasil, lá atrás. Eu não vou voltar para aquilo ali. Eu acho que o Brasil tem algumas coisas da cultura que a gente tá muito atrasado ainda, a gente poderia melhorar, entende? E isso a Austrália me liberou nesse sentido, assim. Então eu não voltaria para isso. Agora, um grande sonho que eu tenho é trabalhar remoto. Aí se eu conseguir trabalhar remoto, aí vocês vão me ver entre Austrália, Brasil, Bali, aí eu vou. Ásia, onde Eu tiver. prefiro não parar do que parar, entendeu? Onde tiver Wi-Fi, estamos aí. Onde tiver Wi-Fi, estamos aí. Mas é bom voltar para casa. É bom voltar para casa. E é bom, eu gosto que eu tenho essas 2 casas, entendeu? Uma casa que eu tenho muita coisa da família, assim, lá no Brasil. E a casa da parte mais de trabalho, financeira, que é aqui, assim, que a Austrália proporciona isso de uma melhor maneira do que lá, entendeu? Então eu me divido, assim, nesse sentido. Então, permanente, assim, não sei. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Olha, quem sabe a gente não conversa de novo sobre isso daqui 5 anos e vê e compara. Vamos ver, gente, um podcast daqui 5 anos e vamos ver o que vai acontecer comigo aí. Bom, eu vou imigrar de novo agora, né? Então, assim, tudo indica que ano que vem, no começo do ano que vem, em fevereiro, eu vou começar meio que do zero, né? Um capítulo novo, num país novo, com um trabalho novo, aprendendo ali coisas novas. Então, vou lá eu ser imigrante de novo. Então, vamos ver quanto tempo vai durar isso aí, mas depois desse capítulo aí das Maldivas, né, disso aí que tá surgindo, vamos ver para onde é que eu vou. Para onde a vida e o universo vão te levar. Exatamente. Que até então, né, tem trabalhado muito bem a seu favor. E que bom. O universo. Até o que dá errado dá certo, né, gente? Não tem muito que. Lição, é lição atrás de lição. Imagina, sei lá, vai saber o que é que ia ter acontecido se eu tivesse continuado namorando o traste lá em 2005, entendeu? Vai saber se eu ia ter vindo pra cá. Eu pensei, vou pra Austrália, vou ficar 6 meses, vou viajar
a Ásia toda, esse era meu plano. Pois é, né? Olha a diferença do tanto que já aconteceu. Já viajou a É, Ásia toda, essa pelo menos, né, dá pra ticar essa dá, caixinha, mas isso ainda bem aconteceu. que ele foi-se embora e trouxe a Austrália, né, e te deixou aqui. Foi, isso aí. Ana, foi um prazer conversar com você. Ah, o Muito prazer é meu. obrigada por dividir a sua história. Mas antes da gente terminar, eu queria que a gente fosse para nossa lupa cultural, que é um momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres. E vale absolutamente tudo que você quiser indicar. Então, filme, série, banda, escritora, perfil de Tá. Instagram e o que mais tiver na sua mente. Tá, eu vou indicar o trabalho de uma fada, meu Deus, ela é assim, é uma voz de anjo, é uma menina chamada Agnes Nunes, uma brasileira nordestina preta, ela tem apenas, se não me engano, ela tem apenas 18 anos, mas ela canta, gente, meu Deus, essa menina, mulher, assim, ó, o nome dela é Agnes Nunes, dá uma olhada no trabalho dela, no Spotify e no Instagram também, que vale a pena, que vale muito a pena. E deixa eu ver, eu acho que, bom, somos mulheres aqui, então queria também indicar o trabalho, é Carolina Galvão, o Instagram dela, ela é psicóloga e ela fala muito assim sobre maternidade, sobre educação, sobre prioridades, e eu, apesar de não ser mãe, né, eu gosto muito desse universo, então tudo que ela traz ali, tanto pra gente como ser humano, assim, mas principalmente para as mulheres que estão aqui, estão escutando, que são mães, também seria legal dar uma olhada no trabalho dela, é Carolina Galvão, então... Ótimo, depois eu coloco todo o Duas link. brasileiras aí que, olha, vale a pena, viu? Que bom. Bom, eu tenho duas indicações. A primeira de um livro que eu ganhei de aniversário ano passado, que é o Mulheres que Amam Demais, da Robin Norwood. Esse livro é tão potente que eu estou lendo ele ainda desde agosto a setembro do ano passado. Eu não consegui terminar. E não é porque é um livro difícil de ler no sentido da escrita em si, mas ele é difícil de ler pelo conteúdo, quanto que mexe. Então, a cada coisa que você lê, pelo menos para mim, eu preciso de um tempo para, né, poder absorver aquele conteúdo. Já observei várias coisas no meu comportamento que são retratados no livro, então são grandes chacoalhões e aprendizados lá. Eu tô quase terminando, tá? Tipo, sei lá, assim, umas 30 páginas para terminar, então tô perto. Então, mesmo eu não tendo terminado ele, tá a recomendação aí. E a segunda indicação que eu tenho é meio que uma série, mas de documentário, são apenas 8 episódios na Netflix, chama Losers, e é o mesmo nome em português. E o foco dessa série, e é bem interessante, e vai ser em grandes aspas aqui, eles focam nos fracassos de alguns atletas. Tem lutador de boxe, tem patinadora do gelo, tem uma daquelas que corre nos sleds com os cachorros, e é baseando e focando nos fracassos desses atletas e como que esses fracassos foram basicamente a melhor coisa que poderia ter acontecido com eles e como essas pessoas encontraram maneiras de lidar com esses fracassos. Incrível. Então, não se apega pelo fato de ser sobre atleta. Uhum. Dá para tirar grandes lições de vida assistindo esse docu-série. E é isso. Ana, muito obrigada por aceitar o meu pedido. Foi Obrigada a incrível você, adorei. te ter aqui. Quem sabe a gente tem um episódio mais para o futuro. Não precisa ser daqui 5 anos para ver se você ticou Não. os seus objetivos de morar em 3 lugares e morar na sua van e trabalhar remoto e viajar o mundo inteiro. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aí, obrigada, gente. Espero que vocês curtam aí o nosso papo. Obrigada mesmo, Bárbara, adorei. Um prazer. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por @mulherespodcast. Obrigada e até o próximo episódio.